Só esperar um pouquinho. Quando tem muita gente, ele demora para começar a gravar. Estranho isso. Quando a aula, turma é menor, ele vai mais rápido. Ô, Leandro, tem que estar animado, Leandro. Sempre animado. Bom, então, boa noite, gente. Leandro, animado, Leandro, animado, animado. Vamos lá, 10 polichinelo, todo mundo aí. 50 flexão de braço, 150 abdominais, sei lá o que mais. Gente, é só segunda-feira. Só segunda-feira. A Cláudia faz cara de séria, porque a Cláudia é séria. Né, Cláudia? É séria. Vamos lá, brincadeirinha, Cláudia, para a gente ficar animadão. Eu quero perguntar, começar a aula perguntando para vocês, assim, gente, vocês já pensaram para onde vai tudo que a gente produz de porcaria? Vocês já pensaram para onde vai o nosso lixo? Já pensaram para onde vai o nosso esgoto? Vocês já pensaram para onde vai a fumaça que a gente produz, por exemplo, nos carros, ônibus, caminhões e etc., né? Ou mesmo nos aviões, etc. Vocês já pensaram para onde vai tudo isso? É, é interessante, psicologicamente falando, eu bato nessa tecla. Psicologia ambiental é importante, gente. É muito, muito importante. Eu queria que tivesse muita gente estudando psicologia ambiental. Eu bato nessa tecla. É o tal negócio, né? Você gera o lixo, separa ou não separa e tal, coloca num saco de lixo, coloca na frente da tua casa. Pronto. Cadê o lixo? Sumiu. Tomou Doril e sumiu. Não é mais problema meu. Não estou vendo. Não é problema meu. Mas ele vai para algum lugar. E nesse lugar, ele pode causar um impacto muito sério. Que ele vai causar impacto, a gente sabe que vai causar. Lembrem-se disso. O senhor Klaus sempre fala: ser humano é um impacto ambiental ambulante. Né? Vai causar impacto? Vai. Mas a gente já se livrou dele. Não é mais problema meu o impacto que ele vai causar. Eu estou pouco me lixando com isso. Eu levei lá na frente. Passou o caminhão, não é mais problema meu. Né? Isso, psicologicamente, é um fato bem interessante que ocorre com o ser humano. Por quê? A gente. A, aquilo que a gente não vê traz menos angústia para a gente, ou não traz angústia nenhum. A gente só começa a pensar naquilo quando a gente vê. Então, por exemplo, eu moro num bairro chique, professor. Lá não tem pobre, lá não tem mendigo, essas coisas assim. Então, Curitiba não tem pobre. Porque eu moro num bairro chique. Eu não vejo pobre, né? Vai numa favela. Vai num bairro onde que tem gente passando fome, sem emprego e tal. Se você está no teu cantinho e não vê outras realidades, aquilo não te afeta. Agora vai num lugar onde que tem aquela realidade. Já experimentaram essa sensação? Eu já. Muitas e muitas e muitas e muitas vezes. A gente acha que não tem. Não, aqui é tudo muito bom. Por quê? Eu só ando onde que não tem nada de errado. Mas quando eu vou em algum lugar que tem, aquilo me afeta. Aquilo me afeta muito. Ou aquela sensação de gente como eu que gosta de cachorro e vê cachorro na rua, vê cachorro mancando porque foi atropelado, vê cachorro passando fome. Depois que eu tive filhos, meu filho fez agora 19 anos, minha filha vai fazer 16. Eu comecei a ter muita empatia com crianças na rua pedindo dinheiro, pedindo comida, porque eu comecei a viver outra realidade. Então aquilo vai me tocando cada vez mais. A mesma coisa sobre o assunto de hoje. A gente não vive aquilo intensamente, a gente não procura saber para onde vai o nosso lixo, a nossa fumaça, o nosso esgoto.
Então a gente não se toca que aquilo que a gente está fazendo pode fazer algum mal para o ambiente ou para nós mesmos, né? Por isso é importante a gente começar a estudar, começar a pensar como que é o mundo à nossa volta. São os chamados compartimentos ambientais. Quais são as características no nosso planeta que eu posso dividir em grandes compartimentos? É nessas características que vai o nosso lixo, vai a nossa fumaça, vai o nosso esgoto. E a gente tem que começar a pensar seriamente nisso. Eu coloquei o lixo lá fora, nem quero saber para onde vai meu lixo. Problema do lixeiro, problema do Greca. O Greca que se vire. Não, não. É problema meu também. E se o Greca não fizer certo? Se o lixeiro não fizer certo? Para onde vai? O que vai provocar a nossa volta? O que vai provocar no nosso planeta? Né? A gente tem que começar a prestar atenção nisso. Por isso que hoje a gente vai falar nos tais compartimentos ambientais. Eu até quero compartilhar aqui com vocês, já está separado, daqui a pouco vocês vão ver. Alguém pode me confirmar se vocês estão vendo o slide, pessoal? Alguém me confirma? Abre aí o... Sim. Estamos sim, professor. Ótimo, só minha caneta que não está... Ah, agora está funcionando. A minha canetinha aqui, né, da minha mesa digitalizadora, pegar uma caneta, colocar uma cor vermelha aqui. Opa. E colocar uma linha um pouquinho mais grossa para a gente começar a trabalhar. Então, hoje, semana 15, olha lá, semana 15, não falta mais muito. A gente vai começar a ver o que são esses tais de compartimento ambiental. E daí começar a ver como as nossas atitudes podem prejudicar coisas muito específicas, né? Então, vamos começar aqui. Bom, nosso planeta, né, vocês... Bom, gente, deixa eu só interromper aqui. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui, bem séria, tá? Eu respeito todos os posicionamentos, todos. Eu não tenho problema. Eu sou cristão luterano, mas respeito católico, budista, judeu, hinduísta, ateu, né? Eu tenho uma pessoa dentro da Andrade que eu adoro, eu admiro muito, e essa pessoa, ele é um professor, ele é ateu. Mas eu respeito ele totalmente, totalmente, é uma pessoa maravilhosa. Eu respeito negros, brancos, mulatos, amarelo, azul com bolinha cor-de-rosa, qualquer coisa. Para mim não tem diferença nenhuma. Só tem uma coisa, a Terra é redonda. Deixando bem claro isso. A Terra é redonda, a Terra não é plana. Tá, gente? Isso é uma verdade imutável. Tá? Um dia a Terra pode ser até plana. Quando ela for destruída, virar um monte de pedrinha pequena e daí pode ficar plana. Mas daí a gente não vai mais existir. Tá? Então, deixando bem claro, a Terra é redonda. Tá? Esse é um dos poucos dogmas que eu coloco como totalmente verdadeiro e que não tem outra alternativa de jeito nenhum. Tá? Então, deixando bem claro, voltando aqui ao nosso... Por que eu falo isso, gente? Porque tem o movimento da Terra plana que tem um número, assim, é um número pequeno, mas pessoas estão aderindo a isso, né? Então, vamos lá. A Terra é redonda, tá? E aqui está o nosso planeta. O Gagarin, primeiro ser humano que foi para o espaço, olhou para baixo e falou: a Terra é azul, porque a gente tem muitos oceanos, né? Então, o oceano, a cor dele, de longe, por causa da interação com a atmosfera e tudo mais, ele fica dessa cor azul. E temos, em relação à superfície total do planeta, pouca superfície terrestre, né? Então, a gente divide a Terra em diferentes compartimentos. É como se fossem quartos numa casa, né? A gente tem a sala, a cozinha, o quarto, o banheiro, a mesma coisa no planeta. O primeiro
é a hidrosfera, que se relaciona à parte de água do planeta. O segundo é a atmosfera, que se relaciona ao ar do planeta. O terceiro é a litosfera, pedosfera, que, na verdade, litosfera é rocha, a parte de rocha, e pedosfera, a parte de solo. E a biosfera, que é a parte de vida no nosso planeta, né? Não é muito complicado, vocês vão ver que é a maioria das coisas que vocês já viram antes. Então, começar com a hidrosfera, né? A hidrosfera é a parte que se relaciona com a água no planeta, né? A gente tem o nosso planeta, mais ou menos 71% de toda a superfície do planeta é água. Por isso que algumas vezes vocês ouvem aqueles, planeta água, realmente é o planeta água. A gente não conhece até agora nenhum outro planeta que tenha água superficial. A gente acha, por exemplo, que Marte talvez tenha água subterrânea, mas a gente precisa ter maior confirmação disso. Me parece que alguém está querendo entrar na aula, né? Washington está entrando aí. Vamos continuar aqui com a nossa aula. Então, a gente acha que Marte tem água subterrânea, mas a gente ainda precisa confirmar isso daí. Então, a hidrosfera, esse compartimento hidrosfera, ele ocupa mais da metade da superfície do planeta. Então, 71%, quase 3/4 da superfície do planeta. E 97% de toda a água está nos oceanos. Então, vocês já podem imaginar que é a água salgada. A maior parte da água no nosso planeta está na forma de água salgada. A gente tem em torno de 2,5% de água doce, sendo que 1,6% desses 2,5% está em geleiras, daí distribuídas no Polo Norte, no Polo Sul, no alto das montanhas e etc. E 0,6% em aquíferos subterrâneos, lagos, rios superficiais e na atmosfera, em forma de vapor de água. Então, isso dá 2,5%. Então, tem uma pequena diferença aqui, 97, aqui na verdade é 97, alguma coisa, e aqui não é exatamente 2,5%. É um pouquinho mais de 2,5%, que perfaz, então, 100%. Então, a maior parte da água no nosso planeta, ela está na forma de água salgada. Eu quero até sair um pouco aqui e fazer uma interação com vocês. Vocês já ouviram falar que, assim, algumas pessoas falam assim, mas a água pode acabar no nosso planeta. Já ouviram falar disso? Já ouviram, gente? Já ouviram. O Leonardo aqui, a Adriane, a Susan, já ouviram falar, a água vai acabar no nosso planeta. Gente, a água não vai acabar, tá? A água não vai acabar. Não, a água não vai acabar. Se um dia acabar, a gente vai acabar junto. A Joyde deu o pulo do gato aí. O que pode acabar é a água potável. O que é potável? Aquela que a gente pode beber, né? A água potável sempre vem da água doce, tá? Mas a gente pode fazer água potável da água salgada? Pode, por dessalinização. A cidade de Sydney, na Austrália, a maior cidade australiana, em torno da metade da água dela vem de dessalinização. E assim por diante. Mas é muito mais caro, muito mais complexo, mais difícil, tá? Esse dado eu não conheço, Claudinei, mas é assim. Qual que é o problema? A gente tem água doce o suficiente? Tem. Mas qual que é o problema, então, professor? Que a gente está sujando a água doce. Pega o Rio Barigui de novo, aquele famoso Rio Barigui que passa do lado da Uniandrade. Passa lá no Parque Barigui. Ele não é potável. Você não pode ir lá e pegar água e beber. Você vai morrer ou você vai ter problemas seríssimos.
não é potável. Mas poderia ser. É água doce. Ela seria potável. Na forma natural dela, ela é totalmente potável. Mas a gente vai lá e suja. O que então pode acabar? É água potável. Daí a gente vai ter que melhorar cada vez mais os nossos sistemas de tratamento de água para limpar essa água cada vez mais suja. No centro de São Paulo passa o Rio Tietê, passa o Rio Pinheiro. São dois rios grandes. E São Paulo, uma parte da água da cidade de São Paulo vem de mais de 100 quilômetros de distância. Por que tem que vir tão longe? Porque a água do Rio Tietê e a água do Rio Pinheiro são extremamente sujas. Dá para limpar? Para poder torná-la potável? Dá, mas é extremamente caro. Vocês querem pagar R$ 50 o litro de água? Dá para limpar o Rio Tietê, mas é extremamente caro. Então, o que pode acabar na forma natural é a água potável. A água nunca vai acabar. Fala, Claudinei. O professor, eu não sei se você e os demais colegas conhecem o Rio Tietê no interior de São Paulo aqui. É espetacular, é espetacular, a coisa mais linda de ver, assim, sabe? Você entra na água assim, você consegue enxergar o fundo do rio, de tão limpo que é, cristalino. Aí E é interessante, Claudinei, porque o rio Tietê é um rio que corre ao contrário. Os rios normalmente nascem no interior e correm para o litoral. O rio Tietê nasce perto do litoral e corre para o interior, né? E uma das partes mais limpas é depois que ele passa de São Paulo, da cidade de São Paulo. Sim, 50 quilômetros depois, até 50 quilômetros chegando em São Paulo, ele já começa a perder a oxigenação dele. Então, e depois, quando ele chega lá no interiorzão, ele está limpo de novo. Sabe, é algo impressionante. Isso é a capacidade de depuração do próprio rio. Se a gente parar totalmente e poluir o rio Tietê ou qualquer rio, ele vai se recuperar sozinho. Mas a gente tem que zerar a poluição, né? O rio Barigui nasce na minha city. Qual que é? Onde que nasce o rio Barigui? Washington, qual que é a tua city? Almirante Tamandaré, tá certo. E ele vai desembocar no Rio Iguaçu, lá em Araucária, tá? Ali perto da Repar, da refinaria da Petrobras. Então, assim, gente, água nunca vai acabar no nosso planeta. O que pode acabar é a água potável. E a água, ela é extremamente importante para uma série de coisas, né? Transporte, energia e matéria em diferentes partes do ambiente e, obviamente, né, vou até marcar aqui com marca-texto. Opa. Marca-texto, ela é necessária à vida. Cada célula do nosso corpo tem em torno de 70% a 80% de água. É extremamente importante, então, a água para a nossa vida. E vocês vão se lembrar lá do colégio, né? O ciclo de água, extremamente importante. Então, ele começa com a precipitação, chuva, né? O que é chuva? O que é chuva? É o vapor de água que ele vai se condensando. O vapor que está em volta, algumas vezes a gente acha que não tem, mas sempre tem. Não existe lugar onde que tem 0% de vapor de água, tá? Mesmo em deserto, alguma coisa sempre tem. Ele vai se juntando e vai se condensando nas nuvens. Daí ele passa da forma gasosa, então vou até colocar aqui, da forma gasosa para a forma líquida, como chuva, granizo ou neve. Daí ele vai se precipitar, cai na forma de chuva. Olha aqui, deixa eu ver, precipitação. Daí, quando cai na forma de chuva, ele vai se infiltrar no solo, tá? Ele vai entrar no solo. E daí ele tem dois caminhos. Ou ele vai para os aquíferos, que é a água subterrânea, ou ele vai escoar superficialmente. Os dois vão para a água superficial, vão para rios, vão para mares, oceanos, lagos
e etc. Tá? Então, ele sofre escoamento superficial, é aquela água que cai, mas ela não penetra no solo, ela vai pela superfície do solo. E depois, quando se acumula água no solo, volta a bater o sol, daí ele sofre evaporação. A água líquida torna vapor e vai para as nuvens. Uma parte da água é perdida por transpiração, tanto por animais, mas principalmente por plantas, que vão perder água por transpiração, que sai na forma de vapor para as nuvens. Tem a evapotranspiração, que é a mesma coisa que transpiração, só que quem faz a evapotranspiração é o solo. E, finalmente, volta a condensação, o vapor de água vai se condensar nas nuvens em água líquida e cai pela precipitação. E daí a gente volta para o ciclo anterior. Esse é o ciclo da hidrosfera. Bem simples. E vocês vivem, vocês veem isso acontecendo todos os dias da vida de vocês. Professor, mas o senhor falou que a gente precisa conhecer os compartimentos ambientais para saber o que a gente causa neles. Pois é. E o que a gente causa na hidrosfera? Primeiro, poluição de corpos de água superficiais. E daí vocês veem, olha aqui, ó. O que a gente faz? Joga lixo, joga produtos químicos. Então, lixo, produtos químicos, a gente joga esgoto, e daí a gente vê aqueles rios mortos, né? Outra coisa que pode ter, que daí está ligado muito à poluição do ar, é chuva ácida. Já ouviram falar de chuva ácida? Né? Está ligado à poluição do ar. Então, quando a gente polui o ar, o vapor de água vai pegando essa poluição do ar, condensando junto, e quando cai a precipitação, a chuva, ele traz aqueles poluentes do ar de volta para o solo, para corpos de água e assim por diante. E um outro problema que a gente tem sério com a hidrosfera é impermeabilização do solo. Acho que alguém está querendo entrar. Deixa eu permitir para a entrada. Um outro problema que a gente tem em relação à hidrosfera, que também... Então, vou até colocar aqui, olha, a chuva ácida está ligado com a atmosfera. Outro componente dos compartimentos ambientais. E a impermeabilização do solo está ligado também com a litosfera, pedosfera, outro compartimento ambiental. Já vão se acostumando aí. Todos os compartimentos ambientais interagem com o outro, tá? Então, eu posso poluir direto a hidrosfera, eu posso poluir a hidrosfera através da poluição do ar pela atmosfera, como chuva ácida, e eu posso dar problemas na hidrosfera através da impermeabilização dos solos, que é uma coisa da litosfera, pedosfera. Então, quando a gente faz uma calçada, por exemplo, uma casa, um estacionamento, uma cancha de alguma coisa, a gente está impedindo que a água entre pelo solo. E daí essa água vai ir pela superfície, escoamento superficial, não vai penetrar, vai para um rio, o rio não tem condições de dar saída para aquela água toda, vai subir, subir, subir e dar enchente. Né? Problema extremamente sério. O segundo compartimento ambiental, gente, isso tudo vocês já conhecem lá do colégio, né? A gente está dando uma revisada só. É a atmosfera. A atmosfera é a camada de gás em torno do nosso planeta, lembrando que o nosso planeta é redondo, tá?
A atmosfera tem em torno de 800 quilômetros de diâmetro, a atmosfera inteirinha, a gente já vai ver. O que significa isso? Nossa, que planeta redondo aqui. Que nós temos o planeta Terra e a atmosfera está em volta dele em até 800 quilômetros, tá? É claro que só uma pequena parte disso é realmente importante, tá? Características da nossa atmosfera. Ela tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outras coisas, tá? Mas é principalmente nitrogênio e oxigênio. E a gente respira oxigênio. Antigamente, deixa eu interromper aqui, uma curiosidade do professor Klaus, as historinhas do professor Klaus. Por que há 100 milhões de anos atrás a gente tinha grandes dinossauros, né? Gigantescos animais? Vocês sabiam? Vocês sabem o que é libélula, né? Libélula é aquele insetozinho que gosta de ficar em cima de lagos, que voa muito rápido. Libélula tem 2 pares de asa, inclusive que ela pode girar de forma independente, né? Exatamente, Washington. Por que as libélulas... Uma vez eu vi um fóssil de libélula, não tem fóssil, era uma marca de libélula em cima de uma pedra, lá no Museu de História Natural em Praga, na República Tcheca. A libélula, gente, tem que ir até para trás, assim, ela tinha quase 1 metro entre uma asa e a ponta de uma asa e a ponta de outra. Já pensaram uma libélula dessa passar do teu lado, gente? Que horror! Eu ia sair correndo, pegar uma arma e ia atirar nela, né? Uma libélula desse tamanho, Deus me livre mesmo, né? E os grandes dinossauros gigantescos, aqui no sul da Argentina, tinha dinossauros de toneladas e toneladas e toneladas. Os maiores eram aqui do sul da Argentina, inclusive, né? O Belo. Esse pessoal tem imaginação. Tinha mais oxigênio na nossa atmosfera. Então, a gente tinha mais de 30%, em vez dos atuais 21%. Tinha mais de 30%. Onde que é a tua cidade, Claudinei? Só de curiosidade. Onde que é a tua cidade? Cruzeiro do Oeste. Ah, aqui no interior, sim, já ouvi falar. Tem vários sítios, inclusive, aqui no Paraná. O meu irmão mora em Santa Maria, Rio Grande do Sul, lá tem um sítio muito grande também, inclusive com espécies novas de dinossauro. Ouvi falar de um jovem. E o que tem esse jovem aí? Quem que falou? Pode abrir a segunda... a fundação dele querem remover. Vamos ver, é meio difícil, viu, Adriane? É meio difícil, mas vamos lá, torcer. Bom, só voltando aqui, a gente tinha muito mais oxigênio no nosso planeta, na atmosfera, do que a gente tem hoje. Por isso os animais ficaram cada vez menores, né? Muito menores em relação ao que nós tínhamos antigamente. Então, voltando aqui, isso é só uma curiosidade do professor Klaus, tá? Voltando aqui, qual que é a função da atmosfera? Já vou mostrar para vocês. A primeira função é proteger a vida. Por quê? Ele absorve a radiação ultravioleta do Sol. Como que ele faz isso? Com a famosa camada de ozônio. E daí, a radiação ultravioleta provoca câncer, tá? Quando a gente absorve a radiação ultravioleta, também reduz a diferença entre o dia e a noite. Senão a gente ia ter dias extremamente quentes e noites extremamente frias. Como é mais ou menos em deserto, só que essa diferença seria muito maior. E outra coisa, obviamente, né? Fornecer oxigênio, que a gente respira oxigênio, né? A maioria dos organismos vivos hoje no nosso planeta, eles respiram oxigênio, então a gente precisa ter O2 na nossa atmosfera.
E aqui está um exemplo, um esquema de como é a nossa atmosfera. Aqui está a superfície e a gente vive numa camada chamada troposfera, que fica mais ou menos até 11 quilômetros. Depois vem a estratosfera, que fica entre 11 e 50 quilômetros, mais ou menos, é onde voam a maioria dos aviões. Os grandes cruzeiros, aviões de cruzeiro, voam entre 10, 9 até 12 quilômetros e tal. Aviões militares voam muito mais rápido do que isso. E é aqui que a gente tem a camada de ozônio que filtra a radiação ultravioleta. Depois vem a mesosfera, a termosfera e a exosfera. A exosfera já é espaço, tá? Ela já é considerada uma parte do espaço, onde que tem os foguetes e etc. As ondas de rádio vão na termosfera, para vocês terem ideia. O meu sobrinho está fazendo doutorado lá no INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais, em São José dos Campos, com termosfera. Termosfera. Bom, quais são os grandes problemas que nós podemos causar na atmosfera? Primeiro, poluição atmosférica, né, gente? Não tem nem o que falar, né? Toda essa sujeira que a gente joga. Dicas: quanto mais escuro, mais poluído é. Inclusive, a gente tem até um instrumentozinho para medir de olho, assim, não é uma medição exata, para medir a poluição, onde que a gente compara a fumaça com uma escala de cores. Quanto mais escura for, mais poluído é aquele ar ou aquela fumaça. Segundo, a famosa chuva ácida, né? Que a gente já falou até ali na hidrosfera. Um amigo meu estudou na Alemanha Oriental, ainda o tempo da Alemanha Oriental, o efeito da chuva ácida nas florestas. O que é isso, então? A gente joga os nossos poluentes no ar, eles se condensam junto com o vapor da água e caem na forma de chuva. Só que eles caem como uma água extremamente ácida. E daí vão provocando danos em tudo onde que eles caem. Por exemplo, matando árvores. Tem casos lá na Alemanha Oriental onde que eles mataram. A chuva ácida matou literalmente pequenos trechos de floresta. E outro problema é desfiguração de estátuas. Isso acontece muito na Europa, eu já vi isso, onde que a chuva ácida vai caindo sobre a estátua e por causa da acidez da chuva vai desfigurando a estátua. E finalmente, né, o efeito estufa. Gente, efeito estufa é necessário. Só tem vida no planeta por causa do efeito estufa. E o que é isso? Imagine vocês deixando o carro de vocês durante um longo tempo debaixo do sol. O que acontece? Os raios solares, eles entram no carro, vou pegar até de outra cor aqui, ó. Os raios solares, não, cor muito fraquinha. Os raios solares entram no carro, batem na superfície interna do carro, mudam de comprimento de onda e daí voltam. Uma parte desses não consegue voltar e fica batendo, batendo, batendo e batendo. O que faz isso? Aumento de temperatura. Por isso que o carro de vocês fica quente. O efeito estufa existe no nosso planeta há milhões, centenas de milhões de anos. Isso que proporcionou vida no planeta. Por quê? Esta camada da atmosfera, ela segura uma parte dos raios. Outra parte volta para o ambiente. Qual que é o problema? O problema é o seguinte: a gente está aumentando essa camada da atmosfera através da emissão de poluentes, tá? E fazendo com que cada vez mais raios fiquem na atmosfera e menos raios voltem. Isso vai aumentando cada vez mais a temperatura. Os principais gases que a gente emite que fazem esse efeito estufa
são os óxidos de enxofre, óxidos de nitrogênio, o metano, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Existem mais de 30 gases diferentes, mas esses são os principais. Então, toda vez que a gente polui o ar, a gente aumenta o efeito estufa. E daí a gente entra na litosfera, pedosfera. Eu falei para vocês que a lito significa pedra, são as rochas, e pedo significa solo. Então, a gente junta os dois. Então, a litosfera são as rochas e pedo o solo. A gente tem, embaixo do oceano, a gente também tem litosfera, tá? Só que tem o oceano por cima. A gente chama isso também de crosta terrestre, tá? O que é a parte que mais nos interessa? É a parte que a gente acaba provocando problema. É a pedosfera ou solo. Os solos, gente, deixa eu até pegar aqui. Os solos é a base de tudo, de todos os ecossistemas. É a base da grande maioria das nossas atividades humanas. É o solo que permite o crescimento das plantas. O solo é o hábitat para organismos. O solo é um depósito de água. O solo é a base da agricultura. Eu sou até meio suspeito de falar, gente, porque na minha origem eu sou especialista em solos, principalmente organismos do solo, tá? O solo como hábitat para organismos. Só uma curiosidade aqui. Há mais de 30 anos eu estudo solos. E eu estudo alguns organismos que vivem dentro do solo. Um dos organismos que eu estudo, e volte e me publico, são minhocas. Vocês sabem o que é minhoca, a maioria de vocês já viu. Mas eu estudo também um outro grupo chamado colêmbula. Colêmbulas são um tipo de uns insetozinhos bem pequenos. O maior colêmbulo que existe no mundo inteiro não chega a ter 1 centímetro de comprimento. E eu já publiquei muitos trabalhos com esse grupo de animais. Eles vivem quase exclusivamente dentro do solo, tá? Eles são muito importantes para reciclagem de nutrientes, decomposição de matéria orgânica e um monte de coisa dentro do solo, dentro da terra. Eu estudei tanto isso que uns amigos meus uma vez me homenagearam e descreveram uma nova espécie de colêmbulo que eles encontraram lá no Rio de Janeiro com meu nome. Então tem um colêmbulo chamado Rhinocyrtus clausi em minha homenagem. Então tá, para o resto dos tempos tem um animal que foi descrito em minha homenagem. Foi o pessoal lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Vocês se lembram daquele museu que pegou fogo? Há uns 3 anos atrás? Pode ser 2, 3 anos atrás. O museu pegou fogo e eu me lembro quando pegou fogo, eu entrei em contato com um dos meus amigos, desses meus amigos que trabalhava lá. Eu falei, cara, o que está acontecendo e tal? Daí ele me mandou ele captou uma imagem do museu pegando fogo e fez uma flechazinha. Tá vendo essa janela? Aqui era o laboratório, Klaus. A espécie que a gente descreveu em tua homenagem foi perdida. Então, o tipo original, o indivíduo original que foi usado para descrever a espécie foi perdido. Claro que eu fiquei extremamente triste, mas pior foi a coleção que eles tinham já de uns 70 anos, mais ou menos, vários pesquisadores trabalhando, pegou fogo. Bom, mas isso foi vou dizer para vocês, vou ser sincero, eu tenho maior orgulho de ter o meu nome em uma espécie, não interessa do que, é uma espécie de um ser vivo, foi descrito em minha homenagem. É um dos
dos orgulhos da minha vida junto com os meus filhos, né? Bom, dando continuidade aqui, então, gente, o solo é extremamente importante. E eu não sei se vocês sabiam, mas o solo, ele tem 3 partes. O solo tem a parte sólida, líquida e gasosa, que a gente chama aqui de fases. Mas é a mesma coisa. Então, o solo não é só sólido. O solo tem muita água lá dentro. O solo tem muito ar lá dentro. E ele é formado pelo que a gente chama de intemperismo. Então, a gente pega uma rocha e ela vai sofrendo ação da temperatura, ação da água, ação de micro-organismos, como fungos e bactérias, e vai formar o solo. Só que para chegar até o solo é milhões de anos, tá? E cada lugar diferente tem um tipo de solo diferente. Olha só, esse é um argissolo, um cambissolo, xernossolo, um latossolo. Isso é muito comum aqui no Paraná, principalmente no norte do Paraná. Neossolo, que é muito comum ali na região de Ponta Grossa, em Vila Velha e etc. Né? Organossolo, que é solo basicamente orgânico e assim por diante. Então, aqui só tem alguns tipos de solo que vão se formando em diferentes lugares do mundo, em diferentes condições. Mas, professor, o que a gente pode fazer de mal para o solo? Ah, muita coisa. Primeiro é a poluição do solo, né? Então, a gente pega, por exemplo, olha aqui, ó, fábricas que produzem produtos químicos, o esgoto que a gente produz nas nossas casas, né, efluente urbano, lixo que a gente deposita e vai se decompondo e penetrando, né, jogando no solo uma série de compostos poluentes, derramamento de petróleo, gasolina, etc. A própria chuva ácida vai penetrando no solo. Se a gente usar a superfície do solo como depósito de produtos perigosos, né? Os agrotóxicos no ambiente, fossa séptica, pecuária, se a gente jogar tudo de qualquer jeito no solo, vai produzir poluição do solo. E, gente, eu conheço casos escabrosos, que assim, você não tem o que fazer com aquele solo. E outro problema é a erosão, né? O que é erosão? Quando a chuva corre pela superfície do solo, né? E ela vai levando o solo embora e forma esses buracos aqui bem grandes, né? Que a gente chama de normalmente quando são assim grandes, talvez você já tenha ouvido falar de vossoroca, né? Formam buracos gigantescos. Esse tem quase 3 metros de profundidade, pelo menos uns 7 a 10 metros de largura, mas pode ser erosão por sulco, onde vai levando aos poucos, vai levando o solo embora, e até chegar nesses buracos enormes. Então, nesse compartimento, litosfera, pedosfera, a gente pode fazer muitos e muitos danos. E chega finalmente a chamada biosfera, né? O que significa biosfera? Bios é vida, esfera da vida, né? Até marcar aqui, ó, esfera da vida, toda a vida que compõe o nosso planeta. É o conjunto de todos os ecossistemas, é a maior nível de organização ecológica que a gente tem. E a biosfera ou biota, deixa eu escrever, biota é igual a organismos vivos. A biosfera ou biota, ela interage com os compartimentos ambientais, uma série de processos e inter-relações com a litosfera, a pedosfera, a hidrosfera, com a atmosfera, né?
Em 1875, quem deu esse nome, biosfera, foi o geólogo austríaco Eduard Suess, que falou como que biosfera é o habitat dos seres vivos, é o lugar onde os seres vivos moram. Em 1926, o geoquímico russo Vladimir Vernadsky reconheceu a biosfera como um sistema integrado de processos bióticos, vida, e abióticos, sem vida. A significa sem, bio é vida, né? Então, sem vida. O que é sem vida, por exemplo? Temperatura, né? Chuva e assim por diante. Sol, tudo isso é sem vida. Então, hoje a gente considera que biosfera não são só os organismos vivos que estão em algum lugar, mas é a interação desses organismos vivos com todas as condições que ocorrem em volta dela. A gente fala, então, que biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas. E um ecossistema, o que é? Oikos, ou eco, vem do grego oikos, significa casa, e sistema onde se vive. É um conjunto formado por comunidades bióticas, se lembrem, vida, que habitam e interagem. Eu acho que essa palavra-chave, interagem em determinada região e com os fatores abióticos que exercem pressão, influência sobre essa comunidade. E um ecossistema, ele vai ser sempre constituído por duas coisas, né? Um ecossistema, então, a partir daí, vai ser constituído por um biótopo e por uma biocenose. Um biótopo é uma área, e uma biocenose é o conjunto de seres. Então, a biosfera ela é formada por ecossistemas, e os ecossistemas são formados por biocenose e por biótopo. Biocenose são os seres vivos, todos os organismos vivos. E biótopo são todos os fatores abióticos. Lembrem-se, A significa sem, biótico significa vida. Então, o fator abiótico são aqueles fatores que não têm vida, como luz, umidade, pH, né, acidez do solo ou do ambiente, o solo, a água, o ar, temperatura e assim por diante. Então, quando a gente está falando de ecossistema, a gente está falando da vida, mas o local onde que aquela vida está instalada. Indo mais a fundo ainda, a gente tem os ecossistemas ou biomas brasileiros, né? E daí vocês conhecem a floresta amazônica. Aqui no Paraná, a Mata Atlântica, é esse clarinho, mas só que a Mata de Araucária faz parte da Mata Atlântica também, tá? A vegetação litorânea também faz parte da Mata Atlântica. Nós temos o Pantanal, nós temos a Caatinga, nós temos os Pampas ou Campos Sulinos e nós temos o famoso Cerrado, né? Então aqui Pantanal, Cerrado, Caatinga e os Campos Sulinos ou Pampas. São os grandes biomas do nosso planeta. Aqui está a biosfera. Aqui, e o que a biosfera forma? Os ecossistemas. E os ecossistemas, olha aqui, ó, vamos voltar aqui para o slide anterior, são formados pela biocenose, que é a vida, e o biótopo, que é o local. Tá?
Agora, gente, as coisas existem separadamente? Atmosfera, hidrosfera, litosfera mais pedosfera e biosfera? Não. É muito, muito, muito importante que a gente saiba que tem uma série grande de interações entre cada um desses. Entre cada um desses. E assim vai. É importante que a gente saiba que tudo que a gente faz na atmosfera atinge a hidrosfera. Tudo que a gente faz na hidrosfera atinge a atmosfera. Tudo que a gente faz na biosfera atinge a atmosfera, atinge a pedosfera, que é o solo, atinge a litosfera, que são as rochas. Tudo que a gente faz na atmosfera atinge a biosfera. O que a gente faz na pedosfera atinge a biosfera. Na litosfera atinge a biosfera. E assim vai. Tudo é interligado. Tudo depende de absolutamente tudo. Então, quando a gente começar a pensar, opa, eu estou poluindo o rio. Só que quando eu poluir o rio, eu vou poluir a atmosfera. Eu vou atingir a biosfera. Eu vou atingir a litosfera. Eu vou atingir a pedosfera. Quando eu poluir o solo, eu vou atingir a atmosfera, mas vou atingir a água também. E do nosso planeta? Quando eu matar a biosfera, atingir a biosfera, eu vou trazer problemas para a atmosfera. Eu vou trazer problemas para a hidrosfera. Então tem uma interação muito grande. E talvez esse seja o principal ponto que a gente tem que tomar cuidado, que a gente tem que começar a pensar. Gente, quando eu estou jogando um lixo no chão, eu não estou somente jogando um lixo no chão. Quando eu jogar um lixo no chão, eu estou poluindo o solo, eu estou poluindo a água, eu estou poluindo o ar, eu estou atingindo a vida no planeta. Quando eu jogar um plástico nos oceanos, esse plástico vai chegar no solo, esse plástico vai liberar substâncias que vão para a atmosfera, esse plástico vai ser consumido por diferentes organismos. Ah, professor, mas o plástico vai ser consumido por peixes. Bom, eu gosto de peixe, gosto de camarão. Eu vou consumir plástico junto. Quando estiver jogando fumaça no ar, essa fumaça vai contaminar a água através da chuva ácida, vai contaminar o solo através da chuva ácida, vai atingir os diferentes organismos vivos, a biosfera, através da respiração, através da água, através do solo. Então, quando eu poluir alguma coisa, eu vou estar atingindo outra coisa. Vocês já pensaram nisso, pessoal? Sério mesmo? Já pensaram? Olha, mais um desafio que o professor Klaus joga para vocês. Que tipo de poluição eu provoco, direta e indiretamente? Algumas vezes a poluição da água que atinge as pessoas não vem do esgoto, vem de outras coisas. Pode vir até do solo, pode vir do ar. Algumas vezes a poluição do ar que a gente joga, isso é muito, muito comum. Ela acaba chegando aos rios. Ou acaba chegando ao solo. É muito comum. Já pensaram nisso? Vamos começar a pensar mais. Vamos começar a ver as interações que ocorrem no nosso planeta. Teve um físico muito famoso chamado James Lovejoy, que ele inventou a teoria de Gaia. Vocês já ouviram falar aquele negócio que o bater de asas de uma borboleta em um lugar do mundo pode provocar uma tempestade em outro lugar do mundo? É claro que na prática isso não acontece. Mas o que o Lovejoy quis falar com isso? Que
Tudo está interligado no nosso planeta. Ah, então se descobriu poluição do ar no Ártico, no Polo Norte, mas, professor, lá não tem indústria. Mas as grandes correntes de ar levam para lá. As grandes correntes dos oceanos levam para lá. Então, como um urso polar, ele está contaminado por algum produto químico que a gente produziu. É a interligação entre os diferentes compartimentos no nosso planeta. A atmosfera, hidrosfera, litosfera, pedosfera e a biosfera. É assim que o urso polar se contamina lá. É assim que uma ação aqui no sul do Brasil pode atingir a Amazônia. Poluição daqui até lá. National Geographic realmente tem algumas séries muito legais mostrando exatamente isso. A gente já tem provado cientificamente essas interações e a nossa poluição pode ser levada muito longe. Eu me lembro, gente, quando explodiu Chernobyl, 1986, eu tinha 17 anos de idade e me lembro ver as notícias, eles mostrando gráficos da nuvem radioativa de Chernobyl lá na União Soviética, onde hoje é a Ucrânia, indo até a França, milhares de quilômetros depois. Vocês, uma amiga minha da Áustria, tem uma amiga austríaca, que ela postou este ano, uma foto lá da região dela na Áustria. Parecia uma tempestade de areia. Sabe o que que era? Poeira do Saara. Do deserto do Saara. Professor, aquele deserto lá no norte da África? É. Eles recebem toneladas de areia do deserto do Saara todos os anos. Só para vocês terem ideia, os Estados Unidos recebem centenas de toneladas de areia do deserto do Saara todos os anos. Imagine se faz isso com areia do Saara até os Estados Unidos. Imagine o que não faz com poluentes. Vocês se lembram ano passado quando teve aquelas queimadas gigantescas no Pantanal Mato Grossense? Sul Mato Grossense, ali no Mato Grosso do Sul? A fumaça chegou em Curitiba. Tinha dias que dava para ver a fumaça. Era a fumaça das queimadas do Pantanal. E não é brincadeira, não é maneira de falar. É sério isto. É sério. Então, a gente tem que começar a repensar. Todos os compartimentos ambientais, eles estão interligados. E um pode afetar o outro. Vamos começar a prestar mais atenção, pessoal? Vamos começar a prestar mais atenção? Natan, eu não sei se isso é verdade mesmo, Natan, mas é uma das saídas. Agora, você tem dois tipos de deserto. Aqueles naturais, como é o deserto do Saara, por exemplo, e aqueles desertos vindos da desertificação, onde o ser humano tirou toda a vegetação e uma série de eventos climáticos levou à chamada desertificação. Nós temos no Rio Grande do Sul, na fronteira ali, região de Uruguaiana, etc., fronteira com a Argentina, com o Uruguai, a gente tem áreas que estão sofrendo de desertificação muito séria. Tem áreas que já viraram duna de areia, tá? Porque a gente não cuidou. Então, tem que ver se é deserto natural ou deserto provocado pelo ser humano. Que deserto natural tem todo um arranjo, né, toda uma série de interações que ocorreram durante milhares, algumas vezes milhões de anos. O deserto do Saara tem alguns milhões de anos, tá? Por exemplo, não foi provocado pelo ser humano. Né? E os desertos, naturalmente, eles tendem a crescer ao longo do tempo, sempre. Tá? Gente, vamos pensar nisso. Vamos pensar.
Se lembrem da teoria de Gaia. Todo planeta ele está interligado. E como Lovejoy falou, ele age como se fosse um organismo só, em termos macros. Então, se a gente faz alguma coisa aqui, pode sim ter efeito em lugares até mais distantes, né? Mais uma coisa do professor Klaus para vocês começarem a refletir. Nada sai impune no nosso planeta, de verdade. Nada sai impune. Vamos começar a pensar mais, então, né, gente? Vamos começar a pensar mais. Pessoal, dúvidas? Alguma colocação? O Natan passou um vídeo para a gente ver depois, bem interessante. Ninguém vai sem pagar a conta. Concordo, Claudinei, concordo. A gente vai pagar a conta. A gente acha que é inocente, mas a gente não é inocente, tá? Todos nós somos culpados. O vídeo é sobre desertos. Ótimo, Natan. Vamos dar uma olhadinha depois. Tá? Alguma colocação a mais, gente? Alguma dúvida? Qualquer coisa, vocês podem rever os slides depois, ou mesmo rever a nossa gravação da aula. A vantagem da aula remota é essa, né? Você pode rever a gravação, com tudo aquilo que o professor explicou, tudinho, né? A aula presencial a gente não tem isso. Mas, de qualquer maneira, a aula presencial é o máximo, né? Eu prefiro muito mais a aula presencial, inclusive. Bom, pessoal, não se esqueçam de fazer a atividade de frequência de vocês. E qualquer dúvida, hoje a gente já conversou um pouco sobre como conseguir artigos científicos e tal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Inclusive, se quer que eu dê uma olhadinha no texto de vocês antes de entregar. Eu só não corrijo o texto, porque senão eu já estaria corrigindo, daria mais chance para aqueles que mandarem antecipadamente para mim, né? Para eu dar uma olhadinha. Mas eu posso ajudar. Gente, eu vou escrever aqui, perguntaram, vou escrever aqui klaus.zalter@uniandrade.edu.br, tá? Esse é meu e-mail, estejam à vontade, eu vou tentar responder o mais rapidamente possível. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais na nossa aula de hoje e fico esperando vocês para a semana que vem, para mais uma aula bem legal. Semana que vem a gente vai ver poluição e saúde ambiental. Como essa poluição dos compartimentos ambientais podem atingir a saúde do ser humano e do meio ambiente. Tá certo, pessoal? Agradeço a presença de todos e até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Tchau para vocês. Tchau, tchau. Boa noite, Jéssica, Adriane, Lenira, Adriane, Cláudia, Claudinei, Alenir de novo. Boa noite para vocês. Tudo de bom, gente. Até a semana que vem.